muito bem-vindos ao Psicanálise com Afeto. Hoje, gravando aqui no Instituto Afeto, eu, Georgia Bueno. Eu, Laura Drummond. Reunimos pessoas muito importantes para nós, né, Laura, hoje, para falar sobre coisas muito importantes. Falar sobre uma campanha que está entrando em vigor dia 1º de maio. É o Maio Furta Cor. Vocês sabem o que é isso? Pois é, hoje vocês vão aprender e entender e engajem conosco nessa proposta de que saúde mental materna importa. Para isso, nós trouxemos duas convidadas extremamente importantes que estão aí encabeçando toda essa campanha aqui na nossa região. Eu gostaria que vocês se apresentassem. Vai, Elisa. Meu nome é Elisa Pena, eu sou médica, psiquiatra, represento, pelo 2º ano, estamos aqui juntas, mais uma vez, todas juntas representando a campanha Maio Furta Cor no estado de Goiás, e tenho uma atuação voltada para a saúde mental da mulher e psiquiatria perinatal. Meu nome é Clarissa Vilaverde, sou médica psiquiatra, mãe da Helena, da Manuela. Falo assim que a questão da saúde mental materna, a minha vida pessoal e profissional se encontram nesse tema, e falo que fui da invisibilidade ao furta-cor nesses quase 6 anos de caminhada, Também tenho um apreço especial pela saúde mental da mulher, principalmente nessa fase de maior fragilidade, Então é um prazer estar aqui com vocês de novo. É tão interessante, porque como você trouxe, Liz, é o 2º ano que estamos aí nessa caminhada com essa campanha. E ano passado, nós do Instituto Afeto acabamos tendo contato bem em cima da hora, Assim, fomos convidadas por você para fazer, e pela Clarissa também, para poder fazer parte dessa campanha. Acho que já no início de maio, Georgia? E foi uma caminhada muito gostosa, porém tudo muito novo. E o que eu consigo perceber é que esse ano estamos caminhando de uma forma muito mais ampla, atingindo muito mais pessoas para poder falar sobre essa questão que é muito importante. Gente, a vida começa aí, não é isso, doutora Lisa? Apresenta pra gente o que é então esse movimento. Então, o Maio Furta Cor, aqui é o 2º ano, mas o Maio Furta Cor nasceu ainda na pandemia, em 2020. Nasceu no Sul, a Patrícia Piper e a Nicole criaram essa campanha no Sul e ela foi ganhando repercussão nacional. Hoje a gente tem como importante, a gente vai entender sobre o que é o Maio Furta Cor, mas temos representantes em todos os estados do Brasil e também em 17 países já, além do Brasil. Então crescemos muito, estamos crescendo, ganhando braços, ganhando forças e pernas, muitas perninhas por aí. Então o Maio Furta Cor, ele veio como uma campanha de conscientização e sensibilização para as causas da saúde mental materna. É uma campanha de iniciativa, então, comunitária, ela é sem fins lucrativos, apartidária, democrática, para pessoas que já conhecem, já são sensíveis às causas da maternidade, da parentalidade, e a gente deseja chegar nos lares, nas famílias, a fim de quebrar o duplo tabu que cerca as questões do adoecer ou do sofrimento, que pode haver sofrimento nesse período de vida, no ciclo todo, não só gravídico puerperal, mas após o nascimento, ali nos primeiros ainda 12 meses de vida da criança. Imagina, como a gente fala, Laura, muito até nos nossos podcasts, a importância dessa amamentação psicoafetiva que vai estar estruturando a personalidade do bebê. Então a saúde mental materna, ela é tão importante para que tenhamos seres humanos mais bem estruturados. Por isso que essa campanha, ela vem muito de encontro à nossa filosofia, não só de vocês, mas nossa, enquanto Laura e Georgia, Instituto Afeto, esse lugar que recebe famílias. Então, o nosso pensamento a saúde mental da mãe faz toda a diferença na saúde mental de uma criança. E essa criança um dia também será uma mãe, também será um pai, também será um cidadão, também será um indivíduo que vai estar construindo e fazendo parte de uma sociedade. Por isso é tão importante falarmos sobre isso, é tão importante valorizarmos esse lugar da onde saímos, que é o olhar
de nossa mão. E uma questão que é importante a gente dizer não é só olhar a partir do momento em que há alguma dificuldade instalada, um vista adoecimento, ali. Aqui no Instituto Afeto, inclusive, a gente faz um trabalho de prevenção. É uma prevenção, a gente não vai esperar, como a gente sabe de todas as mudanças, de todas as questões que acontecem com a mulher, quando ela entra nessa vida da maternidade, nesse movimento, né? São tantas mudanças que existe uma possibilidade grande de oscilação, às vezes de um adoecimento. Por que deixar chegar lá? Por que não trabalhar de uma forma preventiva? Né? Doutora Clarissa, por que o maio furta a cor? Porque você falou das cores, né? E você veio tão linda, colorida aí. O que é esse furta a cor? Explica pra gente. Essa pluralidade, né? Todas as nuances que o nosso maternar pode ter, né? Às vezes a gente atendendo pacientes que já estão adoecidas, a gente vê, né, Georgia, assim, que às vezes mulheres que têm mais dificuldade, né, um padrão mais rígido de funcionamento, normalmente tem uma tendência maior a adoecer, porque é um momento da vida da gente que a gente entra em contato com uma falta de controle muito grande, né? Eu falo que não tem nenhum momento da vida onde a gente vê que a vida não está sob nosso controle, né? Então, eu acho que trazer essa visão do furta-cor, da pluralidade, das várias nuances que o maternar pode ter, torna esse maternar mais leve, porque aí eu consigo me encaixar naquele jeito que me é possível, né? O jeito que eu funciono melhor. E essa questão das cores, né? Assim, eu acho essa importância da campanha, né? Eu falo assim, que a minha dor principal quando a Helena nasceu era justamente a questão da invisibilidade. Então, quando vem uma campanha que dá voz, que torna visível esse sofrimento, né, que começa pequeno lá no sul, que a Patrícia e a Nicole vão crescendo, né, quando a Lisa assumiu a representação que da campanha, né, o ano passado, que ela falou assim, entrei em contato com ela e falei, não, Lisa, vem aqui no Instituto Afeto, tem muita gente nessa vibe, né, vamos junto. E aí a gente vê a campanha crescendo, isso dá um conforto, né, porque infelizmente, você vê se eu vejo a questão da invisibilidade, né, eu sou uma pessoa que tem acesso à informação, que pariu, né, que foi mãe dentro de uma rede que não era rede pública, rede privada, com estrutura, e mesmo assim há uma desinformação muito grande sobre as particularidades da mulher, da família nesse período, né, que vocês pontuaram, e essa mulher, essa família não são acolhidas, e como isso nos adoece, né, essa invisibilidade nos adoece. Então eu acho que é isso mesmo, né, a gente tornar essa causa visível e de uma maneira que também não seja engessada, né, daí o furta-cor, para que todas as mulheres possam se sentir acolhidas, né? Ver a sua maternidade possível, né, Georgia? Isso, muito importante. O que seria essa maternidade possível, doutora Lisa? Então, acho que até é importante, complementando a fala da Clarissa sobre as cores, é importante lembrar que esse ano a gente ganhou mais cores, né? Os nossos tons ficaram mais fortes, porque a campanha cresceu e a gente quer também romper com aqueles tons pastéis de uma maternidade, da gente em silêncio, aguardando, né, o que será da maternidade, o que será esperando esse acolhimento, essa visibilidade. Não, agora nossos tons estão mais intensos, porque a gente vai realmente em busca desse lugar de fala, de visibilidade, de notoriedade, e com isso também a gente tem muitos projetos de lei aprovados, que isso nos dá mais força ainda, pra gente atingir outros níveis, né, da sociedade, como de quem tem menos acesso, isso mesmo. Chegar para isso ser de conhecimento, não só se não for política pública, não vai, né? Não chega, né? Não chega nos interiores. Então chega a arrepiar, vocês falam disso assim, falam não, coisa maravilhosa, porque isso é um sonho. É um sonho. Já tem 3 estados que já tornaram como lei estadual. Nós estamos na luta aí forte para que Goiás seja mais um desses, né? Mas esqueci sua pergunta. Principal. Não, mas acho que você explicou também. Eu achei ótimo ser mais forte, tô na vibe.
Se tem uma coisa que eu não sou é maternar pastel. Nunca fui, entendeu? É tão interessante essa... Meu maternar é intensa. E é tão interessante essa questão das cores, porque alguns anos atrás, agora a gente faz marcação de tempo antes pandemia, pós-pandemia. Uns 2 anos antes da pandemia, estava muito forte essa questão ligada não ao maternar como um todo, mas ao puerpério. Sim. Falando muito do puerpério enquanto um espaço de tempo muito pesado. A imagem que me vinha, quem acompanha a gente há algum tempo sabe que eu sou cheia dessas coisas assim, que me vem imagens na cabeça, né? A imagem que sempre me veio assim das falas das pessoas, das falas inclusive de pessoas que estão ali fazendo apoio, né? Como uma fase de nuvens negras, pretas, pesadas. Momento de trevas, ou um momento que a gente está dentro. Olha, você lembra de uma imagem que a gente usava? Né, em grupos lá atrás, antes da pandemia, já que a gente está falando assim, lá no grupo terapêutico, né, que a gente fazia, Laura, é aquela mulher imersa, ela dentro, a casa dela está submersa, como se ela estivesse submersa dentro d'água. Então tudo é lento, porque você não consegue fazer os mesmos tempo, movimentos. Né? O tempo é como se você tivesse uma luz que vem, que passa pela água, então assim, é tudo uma forma diferente de estar vivendo a realidade. Eu sempre trouxe essa vontade de dividir, né, de compartilhar com as pessoas, de que é para além disso. Sim, é um momento de mudanças, é um momento onde muitas coisas acontecem, visões, valores, várias questões estão se movimentando ao mesmo tempo. Lembra, Laura, é o Esther, né? É o Esther trazendo a constelação da maternidade pra gente, né? Dizendo de toda essa mudança. E é engraçado, assim, porque quando a gente escolheu o nome da Helena, era um nome que eu e o Gabriel a gente sempre gostava. E Helena é reluzente, né? E aí, assim, apesar de toda... É por isso que a gente tem aquele momento de mergulhar, às vezes, nesse lugar dessa vivência. Que é necessário, vamos lá pontuar. Isso, para mim, e a gente vê isso quando a paciente, às vezes, tem dificuldade, né, de fazer esse mergulho. Precisa mergulhar. Isso, para poder ou sair. Dificuldade de sair também, isso. Né, desse lugar. Eu consegui. Tanto é que, assim, quando eu vim aqui para o Instituto Afeto, foi a primeira vez que eu ouvi a palavra amamentação psicoafetiva. E quando a Georgia descreveu, gente, eu fiz isso, eu nem sabia. Porque eu não conseguia amamentar a Helena no peito, eu dava mamadeira pra ela, mas não deixava ninguém dar mamadeira. Era o meu momento dela, ela ia pro meu colo e eu vou dar mamadeira. Não é meu peito, mas eu sou a mãe e eu que dou. Então, apesar desse caminho da gente ter sido pais de UTI neonatal, dessa falta de visão, né, de não termos sido acolhidos nas nossas particularidades de sofrimento daquele período, eu vejo essa experiência como uma experiência de muita luz. Porque mudou muito, assim, a minha visão, mudou minha vida profissional, trouxe uma outra perspectiva para minha vida profissional, mudou o meu olhar para as famílias nesse período. Então, gerou muita luz na minha vida, né? Mas é isso, porque aí a gente consegue mergulhar, viver essa experiência de maneira intensa, mas consegue sair, né, Georgia? Pegando um gancho na sua fala, Clarissa, uma coisa muito importante que é assim, você virou e falou assim, nós não conseguimos ter o acolhimento que nós desejávamos. Outra coisa nesse sentido. Uma coisa que é muito importante, que a gente fala muito aqui, é sobre essa singularidade do sujeito, a singularidade da escuta psicanalítica, né? Existem rótulos, né? Que são as doenças, elas estão ali. Tem uns diagnósticos, tem uns critérios. E existem rótulos, né? Além dos critérios, existem os rótulos. E a gente não pode querer sair colocando todo mundo dentro de uma caixinha, porque é necessário uma escuta individualizada. É necessário uma escuta enquanto um ser humano singular. Na sua singularidade. E a importância disso que a Georgia falou, né? Como respeitar esse momento da família, a minha vivência é assim, como se quem trabalha ali, por isso a importância da política pública, porque se não entrasse, se não fosse por político, força de lei e tal, não tem como mudar e ter esse impacto, né?
Que assim, é como se as pessoas não tivessem essa informação, entendeu, George? Então, por exemplo, uma UTI neonatal, onde pais são visita, ignorou essa informação sua. Não tem nem noção do que você está falando, né? Então, assim, aí a gente acaba esperando num local onde lida com o começo da vida, que essa seria o mínimo de informação que essas pessoas deveriam ter, né, George? Mas aí a gente vê que não, né? Por isso que precisa ter campanha, por isso que precisa ter política pública. E principalmente profissionais capacitados, né? Profissionais especializados, especialistas no assunto, dentro de maternidades, dentro dessas UTIs, dentro dos lugares atualizados, perfeito, isso mesmo. Bem lembrado. Porque tem uns que parece que pararam no tempo. Eu falo isso porque eu entendo que eu vejo, né, que existem lugares com UTI neonatal que não tem um psicólogo, por exemplo, com esse conhecimento que nós aqui temos, que nós estamos conversando sobre isso, para poder acolher esses pais, para poder acolher essa singularidade. E quem acompanha a gente, né, Jorge, a gente mostra o tempo inteiro essa construção desse lugar. Aquilo que a Georgia trouxe agora, essa construção do sujeito a partir do momento que ele nasce, desse bebê. Né? Nossa, Laura, você está falando, eu fiquei pensando uma coisa, como é, e por mais que a gente fale, me lembrei de um fato. A gente fala, nossa, o que o bebê sente, a mamãe sente, né, quando está dentro da barriga. Como as pessoas compreendem isso de uma forma tão variada, tão diferente daquilo que a gente gostaria realmente que elas entendessem. Por isso que é importante às vezes com mais de culpa, né, Georgia? Isso mesmo, é uma coisa incrível. Aí eu não posso ficar triste, eu não posso falar, então tá difícil. A gente vê muito isso. Não tá podendo viver de jeito. Os nossos grupos de gestante, né? Nós temos o grupo de gestante terapêutico. E a gente vê isso sempre, assim, nossa, eu me sinto, não vamos longe, né, Jorge? Eu volto e meio, a gente conta, nós duas contamos a minha história, do dia que eu bati o carro e me senti super mal, eu falei, meu Deus, respira, calma, não vamos lá pra culpa por tudo que eu tinha sentido. Tudo certo. Conversa, explica pro meu, olha, nós estamos certo. Assim, tá tudo bem. Em que mundo a gente vive? Onde a gente tem de todos os tipos de sentimentos, sensações, que nessa fase são sensações, né, que o bebê sente, ou é um mundo todo perfeito, onde nada de ruim acontece. Você entende? Aí vai de encontro com aquilo que a Clarissa estava dizendo, que é a questão do controle. A maternidade é justamente uma grande aprendizagem para nós mulheres, para os pais, né? Os homens que se tornam pais, de que o controle é só o da televisão. É esse mesmo, é ótimo. Mesmo se tem que dar um também. Você funciona do portão eletrônico. Porque controle, o que a gente tem? É isso mesmo. São aparelhos psíquicos capazes, eficientes, ineficientes ou, singulares, como a gente diz, com a própria história, suficientes. Só isso. Precisamos ser suficientemente bons. Quando a gente diz suficientemente, a gente abre uma brecha para que haja falhas. Isso. Né? E que essas falhas façam parte também dessa construção. Sim. Tanto que isso é bonito. Tem até uma frase da campanha que eu achei linda. Enquanto não mãe, né, eu fico aqui me deliciando com as experiências de vocês e das pacientes. Só que eu fico fazendo primeiro um estudo aí bem longo. Bem perto. Mas que mães reais são mães que falham e as mães reais falham. Né? Então, não existe a maternidade perfeita, idealizada. E isso que gera tanta frustração e que leva progressivamente ao adoecimento. Eu costumo falar muito isso, assim, que é muito massacrante esse lugar dessa maternidade idealizada que a gente encontra hoje na nossa cultura. Eu acredito que seja muito cultural, né? Essa busca dessa perfeição de ser o melhor possível. Temos sempre que tentar melhorar, ser o melhor possível. Mas calma. Nós somos seres humanos, nós falhamos. Inclusive, olha que bonito, o seu filho olhar e pensar, olha, mamãe, papai, falha. Perfeito. Fica ruim, fica triste, mas levanta, segue e vai, constrói. A maternidade perfeita é massacrante para a mãe e para o filho. Aqueles pais idealizados, perfeitos. Poxa,
Nunca vou ser como eles. Distantes, isso mesmo. É isso que a gente fala na questão da educação de filhos, entrando na educação de filhos também, que a gente diz uma educação coercitiva é aquela que diz como não consigo oferecer algo reflexivo, porque eu também não consigo pensar sobre o meu próprio comportamento. Eu mesmo não consigo fazer diferente, então eu preciso fazer de forma autoritária, não com autoridade, mas com autoritarismo, exigir que você seja e faça aquilo que eu mesmo não sou capaz de Nossa, fazer. perfeito, Georgia. Edita essa parte aí e me manda. Eu vou mandar para várias Nós pessoas. vamos prometer ao vivo que nós vamos gravar esse podcast sobre Esse mesmo, Não. reflexiva Eu quero essa parte assim, ó. Vou colar no grupo da família. Vai viralizar. Vai viralizar. Gente, nós vamos e o que fazer tem a essa- ver? Saúde materna, Me chama. né? Saúde mental materna importa. É isso que nós estamos falando de uma forma tão ampla, que a minha própria saúde mental, enquanto mulher, enquanto esposa, enquanto mãe, enquanto filha, porque a gente também tem esse papel, e tantos outros papéis que nós mulheres, vou dizer assim, homens também, mas a gente está falando, né? Desse Desse universo aqui, da mulher que engravida, né? Que já vai gestar alguém dentro de si, que vai dar à luz, que vai cuidar, amamentar psicoafetivamente um ser, vai oferecer a sua própria mente para que o outro possa se constituir. A saúde dessa mulher, desse lugar que a gente chama, né? Dessa mulher. Eu dei Ele uma viajada imprescindível. aqui Pra variar, já para variar. Olha só, é assim, eu fui juntar essa questão de saúde pública, dessa questão que você está falando, para que a gente consiga olhar pelo outro, amar o outro, ter esse lugar de enxergar o outro. Primeiro, a gente escuta muito na sociedade assim, você precisa se amar para dar conta de amar o outro. Não. A gente precisa ter sido amado. E isso está lá em Freud. Vou te quando ele mandar um fala do podcast narcisismo. que eu ouvi hoje. A moça falou exatamente isso que você falou Mas é o lá. narcisismo primário. Se você não passa por esses cuidados, de ter sido cuidado, de ter sido amado, você não aprende a olhar pelo outro. Pensando em saúde pública, olha o tanto que a gente pode mudar. Contribuir, né, Laura? Contribuir por uma sociedade mais pacífica, Mais por uma saudável. sociedade que consegue enxergar o outro Isso. e não só as próprias necessidades. E assim, pensando de uma forma muito ampla, se a gente consegue fazer com que as pessoas entendam que esse momento de entrega da mãe ou de um cuidador, às vezes a mãe não tem essa estrutura porque não recebeu ou por qualquer outro vários motivo, mas motivos, alguém né? que ocupe esse lugar consiga dar esse amor, dar esse cuidado para que esse bebê receba nesse momento, ele possa viver o que a gente chama de narcisismo primário, para que lá no futuro ele possa olhar pelo outro. Olha tanto que isso é grande. E aí eu já vou complementar com uma coisa. Se essa mãe ela não teve essa possibilidade durante a gravidez, ela já vai demonstrar, que é o que ela vai levar provavelmente para os consultórios, né, de psiquiatria, já uma baixa no humor. Ela já vem com essa história, porque um indivíduo melancólico é aquele indivíduo que não foi visto. Então ele precisa ser visto. Essa mãe, por exemplo, se ela passa por uma análise, né, por uma psicoterapia, com esse olhar que eu e a Laura estamos aqui, né, falando para vocês, nós podemos oferecer para essa mãe que não teve, nós podemos ofertar esse acolhimento, No esse espaço afeto terapêutico, dentro né? de um espaço terapêutico, para que ela possa ofertar isso para os bebês. Para que ela Os seus esteja próprios filhos. pronta. Não precisa ter outra pessoa para fazer esse trabalho. Por isso que é tão importante trabalhar com essas Se mulheres. cuidar. de Isso. forma Já dizia, preventiva. preventiva. Né, Jorge, assim. Não Se sei. tivesse, né, por exemplo, igual o pré-natal Eu ia psicológico, falar né, isso Laura? agora. Pré-natal Porque é igual a psicológico. Georgia falando assim, né? Se é a minha mente como mãe que é o substrato para a constituição desse sujeito, o que uma mente adoecida está constituindo, né, Georgia? Outra mente adoecida. Isso. E com muitas falhas e faltas, assim como a Laura colocou no narcisismo primário, que é você poder ser visto, enxergar, porque ser visto é uma coisa, ser enxergado é outra, ser ouvido
é outra, ser escutado é outra. Você entende? São essas nuances que a mãe precisa oferecer para o seu bebê e fazer essa diferenciação entre ela e ele entender que ele é um outro ser, porque esse narcisismo ele vai estar se fundando ali mais ou menos aos 6 meses, a partir do momento que ele mesmo se percebe enquanto ele, o bebê só vai se perceber enquanto ele mesmo, diferente da mãe. Lembra que ele morde o seio? É um marco, né? A gente diz assim, não precisa necessariamente ser, mas é um marco, assim, pra gente poder reconhecer. Opa, quem é? Opa, é outra pessoa, se pertence a minha mãe, né? Não a mim, não sou eu sou uma outra pessoa. Então essas percepções vão constituindo essa base arcaica do nosso aparelho psíquico, dessa constituição psíquica que iremos ter lá na frente. Então, se eu não posso oferecer porque eu preciso desse bebê enquanto uma extensão de mim, no sentido de que eu não vou me separar nunca dele, estamos nós submersos e não saímos daqui. E a melancolia se instala e são essas pessoas que vão aparecer lá no consultório de vocês, com certeza. Sabe, com muitas dificuldades por toda a vida, sempre com o humor rebaixado, sempre vendo o lado negativo. Sabe aquela distimia, né? Vocês têm um nome dessas coisas aqui. Do nosso aqui, psicanálise. O neuroticismo, né? Que ela vê uma afetividade negativa, né, Georgia? Então, esse indivíduo melancólico, justamente a saúde mental materna impacta a sociedade. Impacta a sociedade. Isso, é necessário, essa campanha é maravilhosa, é necessário que ela tome essa proporção, que ela ganhe cada vez mais espaço, porque o trabalho de formiguinha ele é importante, ele é. Mas a gente já vem fazendo um trabalho de formiguinha há muito tempo, formiguinhas espalhadas, né? Mas quando ele precisa juntar as formigas, quando ele vem e ganha esse espaço, é maravilhoso lá. Lisa, deixa eu te perguntar, e você disse assim, como ainda não mãe, no sentido factual, né? Você vai chegar nesse lugar, mas como é que isso bate para você? Como é que você se sente pensando em todo esse processo? Porque isso também fala com muitas pessoas que vão estar assistindo que ainda não estão nesse lugar que nós estamos. De mamãe, importa para eles também, importa né, também. Gente? Então, e eu vejo que cada vez mais tem se importado quando a gente fala com as mulheres ainda não mães, né? Que importante, porque eu sei, a gente traz, né, as histórias pessoais, então, do que essa pessoa viu da mãe passar, né? Por onde eu ando uniformizada, com a campanha aqui, vindo pra cá, encontrei um casal no elevador e eu falei, olha, eu estou uniformizada. E eles ainda não conheciam a campanha. Eu falei, nossa, mas importa mesmo, né? Que bom que vocês estão falando disso. Então, as pessoas já estão, as mulheres, assim, eu vejo o movimento principalmente das mulheres, dessa consciência de quando eu for passar por isso, eu quero ter uma experiência diferente da que eu ouvi, diferente daquela história que também existe, né, o conto da maternidade cor-de-rosa, mas eu acho que também existe muito conto do que é só difícil, do que é só negativo. Das trevas. Falou, as trevas. Encontro com a própria sombra. Né? Mas acho que vejo uma preocupação geral, assim, que eu quero passar saudável. Eu falei, é pra isso mesmo, a gente tá de cá, enquanto eu ainda que não passei factualmente pela experiência, mas eu quero viver isso com qualidade, eu quero levar, né, prevenção para que a gente tenha condição e tempo de se proteger. E muitas vezes a gente escuta das pessoas assim, não, eu não procurei nada porque está tudo bem. E é importante a gente entender que mesmo estando tudo bem, a gente faz um preventivo para que isso se mantenha tudo bem. Tá tudo bem, mas são mudanças muito intensas, né? Muito a prevenção profundas. ajuda que diante dessa mudança toda continue tudo bem, né? Sim. Eu tenho recebido até, curioso que essa semana eu tenho visto, eu estava refletindo sobre esse movimento, de muitas mulheres vindo para fazer a programação para a gestação. Estão em tratamento anterior, de algum transtorno de ansiedade. Vem aumentando, vem aumentando. Eu vou engravidar. Dá uma alegria, né? Porque antes o que acontecia? Eu simplesmente paro, não quero saber, vou quando parar. eu afundo, né, Liz? Aí eu vou atrás, né? Mas então assim, já vem de um tratamento e eu conscientemente venho, como é que nós vamos fazer? Eu posso continuar usando, então já tem crescido esse entendimento. E os pais têm vindo também ao consultório e a gente tem essa oportunidade de falar, indicar para Natal Psicológico, eu falo, é o enxoval ali das emoções. E aí quando você vai explicando também, enxoval das emoções.
E eu falo, e a gente vai explicando sobre o que se trata, né? Eu falo, construir a rede de apoio, que tipo de ajuda que vocês vão querer, né? Quem vai poder estar perto, vamos delegar as funções ali. Então, vocês vão fazer tudo isso. Ao longo desses 9 meses, vocês vão ter tempo. Nossa, mas tem tudo isso. Eu falo, e que bom que tem tudo isso, senão depois vocês vão descobrir no susto. E a experiência é mais chocante, é pior. Mas eu vejo essa mudança de consciência e me alegra. É bom mesmo. Eu falo, então tá valendo a pena o nosso movimento. Olha, eu fico realmente assim, chego a ficar emocionada de ver que para se fazer uma nova humanidade, já dizia a avó, né? Sim. A gente tem que ter pais, né? No sentido pais e mães, mais bem estruturados, para que eles possam então produzir seres humanos mais bem estruturados. E essa campanha, ela vem de encontro à filosofia, eu vou dizer, das minhas filosofias de vida, né? Nossa, né, Laura? Que é poder, na verdade, oferecer esse lugar. É tão bonito isso, Nossa, porque toca até num ponto importante. Quando a gente planejou e sonhou junto o próprio Instituto Afeto, Sim. era pensando muito nisso, né? O que nós desejamos. Tanto é que tanto eu quanto o Georgia trabalhamos com pessoas em outras etapas da vida. Nós não estamos só com mulheres gestantes ou no pós-parto ou ligada à maternidade. Mas esse é um foco nosso, né? A gente tem costume de dizer o que é o Instituto Afeto. É um lugar voltado para a família. Porque nós entendemos que se ali a gente cuida, ali é possível fazer a nossa parte para esse mundo. Para fazer a diferença, né? Para fazer a diferença. Isso mesmo. É possível realmente mudar, né, gente? Mudar. Eu tô aqui com uma das frases da campanha que eu achei ela sensacional quando eu entrei em contato com ela, que é: se as maiores dores da maternidade são a solidão, o abandono, a sobrecarga e a tristeza, regeremos uma nova cultura de paz e saúde. É incrível quando... Não tem uma vez que eu não arrepio. Pois é. Essa frase é maravilhosa. Nossa, eu fico emocionada também. Porque assim, É muito profundo isso. Hoje nós optamos por conversar aqui e dar um enfoque maior na prevenção do que na questão das próprias patologias, né? Dessa fase. Inclusive, nós temos um podcast que fala exatamente sobre as patologias dessa fase. Acho que, se eu não estiver enganada, ligado ao Janeiro Branco, não é isso? Acho que foi. Foi Janeiro Branco. Acho que foi. Que foi bem voltado para a saúde mental materna. Então a ideia é essa. E quando a gente escuta as mulheres falando, os sintomas que a gente escuta com muita frequência são esses. É um sentimento de solidão. E elas mesmas conseguem colocar em palavras assim. Eu não me esqueço de uma vez que num grupo de puerpério, uma mulher virou e falou assim: eu estou com a minha casa o dia inteiro cheia, lotada de pessoas, e eu me sinto só. Então não é sobre quantidade de pessoas que estão ali. É sobre rede de apoio, simplesmente. Não é somente a rede de apoio é importante, imprescindível. Sim. Mas poder escutar, porque essa mulher, ela está falando o quê? Esse desamparo que ela sente, fala dela, da história dela e da possibilidade que ela tem nesse momento da maternidade de dar um novo sentido, um novo significado para o próprio desamparo. O desamparo é concreto, né, Georgia? Mas, por exemplo, a gente... E é somente ela que consegue fazer esse caminho. Ninguém faz esse caminho com ela. Quantas vezes a gente chega com o neném no colo, o povo não dá nem bom dia pra gente? Você deixa de existir. Invisível. Aí a casa dela tá cheia, mas ninguém nem olhou pra cara dela. Só foi num nenenzinho, ninguém nem falou oi pra ela, bom dia. Pode falar. Não, eu acho que também é importante que o Mai Furtacor, a gente fala sobre essa consciência das mulheres que ainda não são mães, né? Como elas pensam, como elas vivem essa campanha, como elas passam por ela, mas também para dar voz às diferentes maternidades, a maternidade atípica, sim. A maternidade das mulheres que vivem com a perda perinatal. Então, é sobre todas essas maternidades que a gente quer oferecer acolhimento, escuta e validar essa maternidade, né? Porque às vezes é uma maternidade menor, né? Importa menos. Às vezes uma perda
maternidade sem gestacional, filho, às vezes não é corpo reconhecido, né? Dessa mulher não poder ser chamada de mãe, porque ela não tá com o bebê no colo. Né? Sim. O Instituto Afeto também já ofereceu, antes da pandemia, né, Laura? A gente também ofertava o Serena Saudade. Precisamos voltar a isso. Precisamos né? voltar ao Serena Saudade, Nosso grupo gente. de puerpério, E com nosso a grupo. pandemia, não conseguimos retomar, retomamos com o de gestante. E não retomamos com o nosso de Serena. luto, né? Chama Serena, Serena Saudade. A gente tem temos até um diário, né? Se chama Serena Saudade, onde ela vai É um espaço escrevendo construindo sobre isso, essa- construindo Uma escrita sentidos terapêutica, né? isso é bem terapêutico, significados. Tá aprendendo Memórias. gente. Vai falar. Memórias, né? É um presente precioso para pessoas que passam por esse momento, né? A gente tem essa diária, a gente chama nem agenda, é um diário. É um diário. Porque cada dia é um dia. Cada hora é uma hora, cada memória a gente importa. sabe quem passou por isso. Cada sabe memória que- importa, cada emoção importa, faz parte, acrescenta, né? E faz parte da saúde mental materna. E aí também essas políticas públicas vindo, assim, em termos mais amplos, né? Também abre espaço para essa assistência mais individualizada, políticas mais individualizadas para essas demandas, A né, partir Elisa? de uma primeira, a gente consegue Isso. segmentar e dar visibilidade para as particularidades. né? Isso mesmo. Gostaria muito que isso tudo chegasse num ponto onde realmente a mulher pudesse ser valorizada naquilo que lhe é tão peculiar, que é esse momento que ela abre mão de si para dar-se a uma outra pessoa, um outro ser humano, que é ter um filho, que é engravidar, né, o gestar, dar à luz e conduzir a criação de um filho nos dias de hoje ainda, gente, que é uma coisa assim realmente a se pensar. Não que a gente não tenha que fazer, mas a gente pensa muito para isso. E sente pouco, né? Sente pouco, pensa coisa demais. Porque o mundo é perigoso, porque o mundo é isso, porque o mundo é aquilo. Poxa, Eu sempre quero foi. isso, eu Lógico que quero cada uma as aquilo. suas, né? As E suas assim, características de época. falando isso, Mas- até me veio assim, e a gente deseja acertar de uma tal forma Sim. que quer estudar demais, que quer saber demais e às vezes acaba perdendo o básico, o essencial. Sentir. O Isso. sentir. É isso que a Clarissa disse. O sentir. Que é o que a gente Não vê é também, curso mulheres disso, às é vezes curso daquilo. mais ansiosas, né? Georgia, assim, com uma tendência Ansiedade. a ansiedade, que a ansiedade é uma doença muito do pensamento, né? Aquele pensamento que não para, tudo. Que é isso, às vezes elas até... Hoje eu ouvi uma frase nesse podcast também que eu vi, ela falando assim, que às vezes a gente faz tudo, a gente cuida, a gente dá banho, tudo. Mas é um cuidado que é mecânico, né? Que é automático, que não é provido de amor, de sentimento, que De é sentido. Isso, De de ser mais sentido. ritualístico, né? Isso, exatamente porque fica muito na elaborado. esfera do pensar E por não ter tido acesso a esse sentir, né? Que é o desamparo, né? E esse é o ponto que eu enxergo dessa dificuldade, às vezes, desse momento cultural que a gente vive, que são essas vendas, né? Desses... como fazer isso, como fazer aquilo. Fica preso em tabelas de sono, né, Lau? Tem que dormir tantas horas, tantas sonecas por dia. saltos, É desse jeito. Fica preso em saltos. Em saltos de desenvolvimento. É isso mesmo, Laura. Então, assim, aí se estuda, se mecaniza. Eu não estou dizendo que a gente Que não possa é. estudar, que a gente Bom não demais possa, estudar, mas não pode perder esse outro lado. Isso mesmo. Essa entrega, essa singularidade, Perfeito. esse afeto. É isso mesmo. Afeto, não tem jeito, né, gente? Então, para a gente poder encerrando o nosso podcast, pelo nosso tempo, a gente, né, precisa terminar. Clarissa, deixa uma mensagem pro pessoal que vai estar assistindo, né, esse podcast. Difícil. Só uma? Várias, né? Eu acho que é isso mesmo. Eu acho assim que a gente... O que eu gostaria assim, de falar para toda mãe, né? Sim. E de ter ouvido, principalmente quando a Helena nasceu, que aí a experiência que eu tive com a Manuela foi completamente diferente, né? Apesar de ter sido uma gestação na pandemia, né? Mas foi uma experiência muito mais leve, digamos assim. É que assim,
que se você não encontrar ninguém que te veja, que pelo menos você tenha recursos para se ver, né, Jorge? Que pelo menos assim você consiga buscar, nem que eu falo, nem que seja ajuda profissional, mas de alguma maneira você não se perder nessa invisibilidade, né? Que a mãe importa, né? A mãe tem grande impacto na sociedade, então que a gente não, cada mãe não se perca nessa invisibilidade, que a sociedade quer nos tornar invisíveis, mas o que a Lisa falou, né? Nós precisamos ter voz ativa, nós não podemos nos render a essa invisibilidade. Então, mesmo que a gente ainda esteja numa sociedade que ainda está caminhando para essa visibilidade, que parta de nós, de cada uma das mães, das mulheres que cercam essas mães, esse olhar que vê essa mãe, né? Que acolhe. Isso, que acolhe. Elisa, a sua mensagem, então? Eu acho assim, que a campanha ela é pensada por tantas mentes, né? E ela vai sendo costurada, que eu acho que é difícil ter uma mensagem que ainda não esteja lá entremeada, que já não seja dita, né? Até recomendo a leitura do manifesto por completo, que é um texto lindo, que é de arrepiar do começo ao fim, foi escrito pela Patrícia. A Patrícia escreve bem demais, nossa, né? Nossa, uma poeta. Ela é. É lindo de viver, mas eu acho que uma frase que muito me marcou desde o início quando eu conheci, por acaso, que eu já era um tema do meu interesse, e acidentalmente a campanha apareceu para mim, e eu nunca mais me desapeguei dela. Só é possível mudar o mundo cuidando de quem cuida de todo mundo. Isso é lindo demais. É sobre essa isso. frase é a mesma, exatamente. Ela diz frase. o que a gente tem costume de dizer, né? Precisamos cuidar de quem cuida, de quem forma, De quem estrutura. de quem estrutura. Perfeito. Esse é o melhor caminho. Um ser humano, porque é o ser humano Eu que fico estrutura uma emocionada, sociedade, e assim, de ver que existem várias pessoas pensando no mesmo caminho, né, Jorge? Sim. É muito bonito. Isso alenta o nosso Confirma coração. o caminho, né? Não, alenta o nosso coração de que as coisas estão mudando. Sim. Yes. Até que enfim. E fica então para vocês essa ideia de que fazer uma nova humanidade depende da saúde mental materna. O que importa. E o Maio Furtacor está aí para dizer para todas nós, para todos nós, vamos mudar a forma de pensar, de olhar e de sentir essa maternidade. Vamos considerar que fomos feitos por uma maternidade, por alguém que nos maternou, nos amou, nos olhou da forma que foi, da forma que deu conta, de forma suficiente, porque senão nem aqui a gente estaria. Muito obrigado, até a próxima. Obrigada.